Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo Diário, a melhor família do mundo. E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Porque tá meio abafado aqui. Mas se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal. Vandina entrando aí, o pessoal entrando aí aos pouquinhos. Muito bom, pessoal, todo mundo entrando. Então, não sei se vocês estão me vendo bem ou me vendo bem, porque eu estou aqui no aeroporto agora, indo para São Paulo. Então vai ter um meetingzinho lá na USP, né, de psicofarmacologia. Então, encontro lá para discutir psicofarmacologia lá na USP. Então, estou embarcando agora. Começa agora às 4 da tarde lá na USP. Então, já chego lá direto para a reunião. E fico sexta e hoje sábado lá. Então não sei se vocês vão conseguir me ouvir bem, me ver bem, porque sabe como é que é, né? Aqui no aeroporto a conexão não é grande coisa, né? Então beleza, a Cissa chegou aí com o coque dela, eu vi que ela tava com o coque, ela disse que não é por minha causa, mas tô de olho. Bruna, e aí Bruna, então vocês têm perguntas, façam aí que eu tenho coisa pra falar também, mas sabe que sexta-feira é o dia internacional da live com perguntas, né? Então não sei se vocês sabem disso, mas isso aí é uma norma do Facebook e do Instagram. Então todo mundo que faz live sexta-feira tem que responder pergunta ao vivo da galera que fica aí assistindo a gente. Então esse é o assunto. Olha aí, Josélia tá de coque também. Boa! A Samia gostou do vídeo do Guerrilha Meeting, né, que eu postei nos stories agora. Depois dá uma olhadinha lá, porque perguntaram o que era o Guerrilha. Então tá lá, o que é, né? Então bora pessoal, vamos nessa. O povo do fundão chegando aí. Ótimo, maravilha. Perfeito. Você queria programa da Xuxa, não? Ficar mandando um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Para com isso. Não vai mandar beijo pra ninguém. Eu vou mandar beijo pra ninguém, não. Então tá bom. Beleza. Vamos nessa, pessoal. O pessoal aqui perguntando, olha só. Vamos lá. Bruno perguntando assim, ó. Qual que é a relação dos signos com os temperamentos, né? Então, pessoal, vocês estão perguntando aí. Olha só, Bruno. O que é a coisa, né? Então, os signos, eles, como eu expliquei lá na live, né? Lá na live da madrugada, falei a relação entre astrologia e psicologia. Os signos, eles são, uma das formas de você entender os signos, eles são simplesmente um nome dado à passagem do tempo, né? Então, as estações do ano são 4 e tudo tem início, meio e fim, né? E o início, meio e fim, que é 3 vezes 4, que são o número das estações do ano, dá 12. 12 são os signos do zodíaco, né? Então esse é o assunto. Então os signos do zodíaco são uma forma de você chamar o início da primavera, o meio da primavera e o fim da primavera. Esse é assim que a simbologia tradicional se refere aos signos, você tá ouvindo? Então esse é o ponto aí. Qual que é a relação dos signos com os temperamentos? Não tem relação, né? Não tem uma relação direta. Só que o fato é o seguinte, tudo, né? Tudo que é criado, né? A gente pode correlacionar, você tá entendendo? A gente pode fazer correlação entre todas as coisas criadas, a gente pode pegar características acidentais ou substanciais das coisas e fazer correlação entre elas, tá? Isso a gente pode fazer com alguma tranquilidade. O que acontece é que nos signos, né, a gente não consegue fazer uma correlação substancial entre os signos e os temperamentos, porque não há, tá? Outra pessoa perguntou se há correlação entre os signos, né, os 12 signos do zodíaco e as camadas da personalidade humana, né? Não sei se vocês sabem, né, quais são as camadas da personalidade humana, mas isso é uma das bases teóricas para o meu trabalho no consultório, né? Então o que eu faço? Eu pego ali as motivações da personalidade dos sujeitos, né, e vejo em qual motivação da personalidade dos sujeitos está. Se está na primeira motivação, na segunda motivação, na terceira motivação e por aí vai, até a 12ª. A primeira motivação é a motivação do corpo, né? Então tem gente, né, que só se preocupa com o corpo. A segunda motivação é a motivação da expressão genética, da expressão hereditária. A terceira motivação é a motivação do aprendizado. A quarta motivação é a motivação do afeto, de sentir querido, né, sentir que é amado e por aí vai. E essa é a motivação da maior parte dos brasileiros adultos, né? Essa é a motivação justamente dos mimizentos, né? Quando você fala uma coisinha que alguém não gosta ou que aparentemente machuca, a pessoa já se ofende, né? Tudo é uma carne viva, tudo é uma chaga aberta, a pessoa já não quer mais ser tua amiga, a pessoa fica ali, né, já te xingando de 1000 nomes, acha que é você que tá fazendo mal a ela, quando no final de contas você só quer que a pessoa amadureça, né? Que ela deixe de ser trouxa, que ela deixe de ser fraquinha, né? Que ela deixe de ser
né? Que ela ganhe substância, que ela tenha força, que ela ganhe força no seu braço, né? Então essa é a quarta motivação, a motivação dos mimizentos, né? Que só querem afeto, só querem amorzinho, né? Só querem ouvir que eles são bonitinhos, que eles são cheirosinhos, quando nada indica que eles sejam bonitinhos, cheirosinhos ou fortinhos, né? Às vezes tudo indica que eles são pessoas fracas, pessoas lentas, pessoas, né? mal acabadas, no sentido de que não conseguem trabalhar direito, né? Então a gente, quando tenta demover um sujeito de quarta camada, né, o sujeito da motivação na quarta camada para camadas superiores, né, esses sujeitos eles vão ter dor em todos os lados, né, todos os poros dele vão doer, mas depois eles te agradecem muito, porque você fez com que ele evolua, que ele deixe de ser criancinha. É próprio de uma criança, né, é próprio de uma criança ter essa motivação, a motivação do amor da mãe, do amor do pai. Ninguém vai achar que a criança ela é imatura por isso, pelo contrário, isso é o ser criança. Agora, um adulto, né, que se move só na base do afeto, na base do ser amado, mas não amado no sentido profundo, pleno, amplo, né, totalizante, mas naquele sentido mais rasteiro, mais superficial, né, de notar que alguém está olhando para ele. Veja, esse adulto vai ser um adulto muito fraco, vai ser um adulto fofoqueiro, vai ser um adulto, né, que não tem força ainda, é um adulto que não pode entregar nada de bom, nada de útil no mundo, né, é um adulto que está sempre demandando, é um adulto que acha que todo mundo deve a ele, deve o quê? Afeto, atenção, né? Então é muito comum a gente ver pessoas falando assim, o meu pai e a minha mãe não valorizam o que eu faço. Meu filho, teu pai e tua mãe já te deram tudo, né? Teu pai e tua mãe te deram, prestaram atenção em você, limparam tua bunda, acordaram de madrugada. Você quer que eles continuem prestando atenção em você com 30 anos na cara, né? Você que tinha que estar cuidando deles agora, né? Agora, quando você fala isso para uma pessoa de quarta camada, a pessoa se sente totalmente ofendida, né? Ela acha que você está sendo grosseiro com ela. Quando, no final de contas, você ama essa pessoa, você quer que ela amadureça, né? Você quer que ela deixe de se comportar como um bebezinho, como uma criancinha. Você quer que essa pessoa ganhe força, né? Você quer que essa pessoa evolua, amadureça. E qual que então é a quinta motivação? A quinta motivação é uma motivação superior já, uma motivação melhor do que a quarta motivação. A quarta motivação é essa que eu acabei de falar. A quinta motivação é a motivação dos adolescentes, né? Aqueles que têm que mostrar a sua força, mesmo que seja uma força inútil, mesmo que seja uma força que não sirva para nada, né? Mesmo que seja uma força só de ganhar um debate, né? Eu discuti aqui sobre os presidiários, né? E ganhei o debate aqui com meu pai, porque meu pai achava, né, que os presidiários tinham mais que trabalhar, e eu não, achava que os presidiários não têm que trabalhar, não. Os presidiários têm que ficar lá numa cela escura, não sei o quê. Então esse tipo de debate é o debate próprio de adolescente, né? É um pouco o estado no qual a sociedade brasileira está entrando. Graças a Deus a sociedade brasileira está amadurecendo, né? Quer dizer, existe um movimento de saída de quarta camada. Ninguém mais aguenta esse negócio de ser tratado, né, como bebezinho, de ficar recebendo bolsa isso, bolsa aquilo, né, de ser tratado como, né, uma pessoa que todo mundo deve algo a ela, né? O Estado deve algo, a sociedade deve algo, né? O meu vizinho me deve algo. Tem muita gente já que não cai mais nessa. Ninguém mais aguenta esse mimimi infernal, né? Ninguém aguenta mais esse estado de imaturidade terrível. Então, a sociedade brasileira, uma parte da sociedade brasileira, notando isso dentro de si, começa a desejar força, demonstrar força. As manifestações de 2013, por exemplo, quando um monte de gente sai às ruas, meio sem saber porquê, né? Um monte de gente foi lá às ruas, né, reivindicar por coisas que nem sabia exatamente o que era. Aquilo ali é uma demonstração de entrada na quinta camada, né? A entrada na quinta camada foi demonstrada sociologicamente no povo brasileiro pelas manifestações de 2013, por exemplo. É uma análise que dá pra gente fazer com muita precisão. Ou seja, pessoas querendo mostrar força, né, mostrar um sentido de grupo que é próprio dos adolescentes, não querendo saber muito se iam gostar ou não deles, né? Mas indo lá e demonstrando força. Uma força inútil, né? Porque no final das contas aquilo ali não deu em nada. Quer dizer, o estado de coisas não deu nada naquele momento, né? O estado de coisas voltou para o mesmo lugar, né? As mesmas pessoas continuaram no poder, as pessoas, né, pediam, reivindicavam para os seus próprios algozes, não é isso? Então foi assim que foi feito. O pessoal brigando contra a política, né? E odiando políticos e pedindo para os políticos fazerem impeachment, né? O pessoal brigando com a política, brigando com a corrupção e pedindo para os corruptos fazerem novas leis. Assim, é uma coisa óbvia de adolescente, uma coisa de pessoal imaturo, né? Uma coisa de fato de quem não sabe muito o que está fazendo, mas já é superior, já é uma demonstração de força. É melhor do que ficar, né, só reclamando no sofá, né, como fazem aqueles imaturos de quarta camada, né? Os imaturos de quarta camada, os mimizentos fazem isso. Na quinta camada não, já tem uma demonstração de força. A sexta camada é uma camada já de utilidade, né? Ou seja, a motivação do sujeito é ser útil, é uma motivação de entregar algo, é a motivação dos trabalhadores, dos pais de família, né? Que olha, bem, bicho, independente se o meu patrão gosta ou não de mim, eu tenho que acordar cedo e trabalhar, porque eu tenho que botar dinheiro em casa, não é isso? Então, essa já é uma motivação já de um homem, né? Motivação de alguém que já entrou na dinâmica da vida propriamente. Essa é uma motivação nobre já. Quer dizer, ainda é baixa, ainda é muito aquém daquilo que um ser humano foi feito para ser. Mas, porra, aqui já temos uma dignidade humana. Quer dizer, o sujeito já não reclama mais, o sujeito já não acha mais que todo mundo deve algo a ele. Mas não, ele tá ali produzindo, ele tá entregando, né? Ele tá acordando, ele tá sendo útil, né? Então, essa é a motivação de sexta camada, que é o que eu desejo, né, para a maior parte dos brasileiros hoje.
que entrem na sexta camada definitivamente, né? Se instalem ali, fiquem bem ali, né? Parem de reclamar, parem de achar que todo mundo deve algo, pô, vai empreender, vai trabalhar, fique forte, né? Para com esse mimimizinho, né? Infernal, né? Vambora, vamos produzir algo, né? Essa é a ideia, né? Da entrada na sexta camada. A sétima, oitava, nona e 11ª já são camadas superiores que a gente vai ter que guardar mais tempo para falar sobre isso. Não daria para falar aqui agora, né? Porque seria, enfim, a gente gastaria muito tempo. Agora, você querer estabelecer uma correlação, por exemplo, das camadas com os signos, que era o que a gente estava falando no início, você não vai conseguir, não tem correlação direta, né? Não existe uma correlação simbólica direta. Pode ter uma correlação acidental, mas não simbólica direta, tá? Então, não vai funcionar. Entende? Assim, não tem uma correlação da astrologia com isso diretamente, tá bom, pessoal? Só respondendo a pergunta aí. Quem que perguntou? Danilo tá perguntando aqui para eu falar sobre a Assembleia de Vozes, só pra gente já mais ou menos encerrar aqui a live. Eu não sei que horas são, porque quando eu entro, ó, eu tô entrando com meus dois celulares, ó, num eu tô gravando e no outro eu tô gravando aqui, ó, tá vendo? Que um transmite pro Face e outro transmite pro Instagram. Então, eu não consigo ver as horas, eu não uso relógio, então não sei que horas são. Tem a hora ali no aeroporto. Então, 1h16, tá bom. A outra coisa é a seguinte, né, que é o que o Danilo estava perguntando sobre a Assembleia de Vozes. O que é a Assembleia de Vozes, né? A Assembleia de Vozes é um dispositivo psicológico que a gente utiliza, né, que eu utilizo e recomendo que vocês utilizem também, para que a gente dê um bug, né, para que a gente dê um tilt na nossa mente seletiva. A nossa mente, ela vai selecionando às vezes, né, só aquilo que nos convém, né? Só as facilidades, vai selecionando só as coisinhas, né, mais vulgares, mais rotineiras do dia para que a gente preste atenção, né? A nossa mente, muitas vezes, ela nos trava, né? Ela nos trai, ela faz com que a gente não preste atenção nas coisas superiores, ou seja, em como fazer as coisas, nos grandes propósitos, nos grandes exemplos do espírito. Então, o que é a Assembleia de Vozes? A Assembleia de Vozes é nada mais, nada menos do que um conjunto de pessoas que você escolhe e com quem você conversa diariamente, né? Você vai conversar diariamente, por exemplo, com alguém que você escolheu. E quem é? Ítalo, então eu tenho que escolher um amigo? Não, pelo contrário, você vai escolher alguém que é de fato superior a você, né? Alguém que de fato tá para cima de você. Pode ser um herói, pode ser um personagem, né, real que tenha existido, mas que tenha muita documentação sobre ele, que tenha livros de pensamentos sobre ele. Então, você escolhe esse sujeito, você vai estudar a vida do sujeito, você vai ler os livros do sujeito, você vai ouvir os vídeos do sujeito, né? Para que você vá ganhando ali um jeito de pensar como ele. Então, quando você se depara, por exemplo, uma situação, né? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que estudar ou eu tenho que trabalhar? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que cuidar da minha família ou eu tenho que terminar? Eu tenho que ir lá pro futebol de domingo? O que eu tenho que fazer agora, né? Eu vou ser político ou eu vou ser, né, juiz de direito? Ora, você vai lá, né, na sua Assembleia de Vozes e, bem, conversa, dialoga. É um tempo que você vai recolher para você diariamente, para você se colocar na presença dos grandes, se colocar na presença daqueles sujeitos que de fato, né, tiveram uma vida digna, uma vida ampla, uma vida profunda, uma vida que valeu a pena, tá? Então isso é a Assembleia de Vozes. Então a gente vai escolher, né, 2, 3, 4 pessoas no máximo para compor nossa Assembleia de Vozes, né? Cada um tem que escolher a sua. Como é que eu faço isso, Ítalo? Eu não conheço ninguém. Então vai ficando aí que eu vou dando recomendações, vou dando dicas. Eu sempre vou falando de uma pessoa ou outra aqui, ó. Já falei do Julian Marias, falei do Lila Velli, falei da Ana Catarina Emerick, né? Falei da Edith Stein, né? Falei do Olavo, falei de pessoas, né, que podem compor a Assembleia de Vozes, né, de cada um, conforme a sua idade, conforme a sua ocupação profissional, entendeu? Então você vai escolher a Assembleia de Vozes dependendo, né, de quem você seja, dependendo do estado que você esteja na vida, tá bom? Outra pessoa perguntou aqui, e eu já não consigo retornar para a pergunta, porque é muita gente escrevendo um monte de coisa ao mesmo tempo, eu não consigo ver, mas só que alguém perguntou aqui para falar assim: Ítalo, fala sobre o propósito da vida, né? Olha, aqui eu não quero frustrar ninguém, tá? Eu não quero sequer discordar do nosso querido, nosso amado Viktor Frankl, né? O nosso psiquiatra austríaco que tanto ajudou e tanto ajuda tanta gente, né? Com a sua logoterapia, né? E seus livros, né? Em busca do sentido, sede de sentido, enfim. É um sujeito realmente extraordinário. E ele fala o seguinte, né? Tem uma frase, um porquê, né? Quem tem um porquê aguenta qualquer como, né? Olha, não estou contrariando ele, não quero causar polêmica, mas eu penso justamente o contrário. Eu acho que quem tem um como, né, aguenta qualquer porquê. Alguém que sabe, né, que tem o como, que sabe fazer coisas na vida, né, alguém que sabe realmente como, né, atender um paciente, que sabe como, né, fazer um doce bem feito, que sabe como entregar uma petição bem escrita, que sabe como, né, trocar a fralda do seu filho, que sabe como dar atenção ao marido e à esposa, que sabe como ouvir um maçante, que sabe como sorrir na hora adequada. Esse sujeito aguenta qualquer porquê, né? Qualquer porquê adverso da vida, esse sujeito vai aguentar. Então, inclusive, não é?
né? A própria história do Dr. Viktor Frankl, né? Ele entrou num campo de concentração, ficou preso lá e, bem, ele tinha um porquê. Ele, por que fizeram isso comigo, né? Por que eu entrei aqui no campo de concentração? Era uma pergunta, era um porquê que podia ter aparecido na cabeça dele. E o como o salvou, né? O como, olha, o como dele era ali, ó. Como, né? Como eu me porto aqui, né? Diante dessas pessoas, ajudando-as, entendendo-as, servindo-as, entende? Quer dizer, o como, ele é fundamental na nossa vida. Uma pessoa que não tenha comos, ou seja, uma pessoa que esteja amputada, uma pessoa que não saiba fazer nada na vida, uma pessoa que não saiba, né, operacionalizar coisas na realidade, uma pessoa que não saiba, né, fazer hambúrguer, fazer arroz, uma pessoa que não saiba atender paciente, uma pessoa que não saiba como ouvir alguém, essa pessoa não suporta nenhum único porquê adverso. O primeiro porquê adverso, né, que aparecer na vida dessa pessoa, né, uma doença, a perda de um pai, o desemprego, essa pessoa ela vai excomungar, ela vai esconjurar, né, todos céus e terras, ela vai achar que ali já é o diabo querendo fazer alguma coisa com ela vai negar a existência de Deus, ela vai achar que o mal no mundo prova a inexistência de Deus. Isso, na verdade, é só uma pessoa fraca, uma pessoa que não recolheu os comos ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória. Então, se fosse para dar uma recomendação sobre propósito, minhas flores, né, e meus espinhos, eu falaria para vocês o seguinte, né, recolham todos os comos que sejam possíveis para você. Então, em primeiro lugar, qual é o seu emprego, né? O que você faz, qual é a sua ocupação, qual é a sua função, qual é o seu trabalho? Meu trabalho é ser mãe, ser dona de casa. Então você tem que saber os comos, né? Como ouvir bem um filho, como conhecer o temperamento deles, como, né, deixar a casa organizada, se a organização for um dessas suas taras aí, como, né, fazer comida, como fazer essa casa virar um lar, ter um ambiente lar. Isso é o que você tem que buscar, é o como fazer a coisa, né? Então, grandes propósitos, grandes pensamentos, grandes porquês, né? Então, por exemplo, o porquê do homeschooling. Eu vou fazer homeschooling porque, né? Porque o sistema educacional escolar está péssimo, porque o STF é uma coisa ridícula, né? Por quê? Sei lá. Ok, mas se você não tem um como, minha filha, esse teu propósito não dura nem 2 segundos, não dura nem 2 minutos, você não sabe como educar um filho em casa, porra. Então não vai durar, você vai abandonar esse propósito, você vai se sentir miseravelmente derrotada, você vai se sentir miseravelmente diminuída, você vai se sentir uma pobre coitada. Por quê? Você tem razão, vai ser mesmo, porque você só ficou se preocupando com os porquês, né? Os grandes porquês, os grandes propósitos. Olha, não é assim que a vida humana funciona verdadeiramente. Você tem que primeiro recolher força, aprender a fazer coisas. Quando você aprende a fazer coisas, quando isso vira o seu propósito, né? Então vamos lá, a homeschool, por exemplo. O meu propósito é o porquê. O porquê a educação está uma bosta. Não sei se você pensou uma única vez. Depois você tem que ficar ali no como. Como eu educo um filho em casa? Como, né, eu consigo descobrir esses livros, como eu pego o conteúdo de matemática, de alfabetização, entende? Eu comprei o curso do Carlos Nadalim, então como eu termino esse curso e como eu aplico isso na realidade? É assim que você descobre o propósito de vida, criatura. É assim, não é sonhando só. O sonho serve só para de noite, quando você está de olho fechado. A vida acontece de olho aberto, você tá entendendo? E não é você assim, ser um sujeito prático e chato, não, pelo contrário. O como é o que te faz ser interessante, é justamente esse como que te faz ser uma pessoa deliciosa de se conviver, né? Porque você vai, né? Você vai ajudando aos demais, você vai operacionalizando a realidade, você vai entregando valor no mundo, entende? Então esse porquê, né? Esse porquê eu entendo, é um porquê que tem que aparecer como um relance, né? Na tua vida, na tua cabeça, mas depois é o como, né? O como que isso te sustenta num propósito, seja um propósito profundo, seja um propósito superficial, tanto faz, é o como que te dá a dimensão da instalação vital de ser humano, né? Então procure os comos, ganhe força, ganhe perícia, ganhe técnica, né? Se dedique por 2, 3 anos naquela mesma atividade, entenda como a coisa acontece, pronto! É assim que você vai conseguir descobrir o propósito, o sentido da sua vida, tá? Não vamos perverter a ordem das coisas. Eu sei que para vender palestra motivacional, para vender livro, é bonito pra caramba falar de propósito, é bonito pra caramba falar de porquê, né? É muito mais sofisticado, é muito mais místico, né? Mas eu caguei pra isso, eu não tô aqui pra isso. Eu quero que a tua vida ande, eu quero que você deixe de ser um pobre coitado, eu quero que você ganhe dinheiro, eu quero que você aprenda a amar, eu quero que você esteja feliz com teu marido, com a tua esposa, eu quero que você eduque bem teus filhos, eu quero que você se olhe no espelho e se ache bonito, bonita, você tá entendendo? E aqui mais uma pergunta que fizeram é o porquê do coque. O coque é algo fundamental na psicologia feminina, né? Então, uma mulher que usa coque, ela experimenta um poder e um mistério inimagináveis. O coque é um elemento poderosíssimo para que as mulheres sejam bem instaladas, né, no mundo da beleza. Usem coque, meninas, várias vezes ao dia. Vocês vão ver o poder que emanará das vossas cabeças, tá? Então, isso é fundamental. Algumas pessoas falam assim, então eu fiquei mais sexy
de rabo de cavalo. Eu não tô falando de ficar sexy, criatura. Eu tô falando que o coque, ele te dá um poder magnífico. Então usem coque. A gente tem aqui milhões de relatos, já beiram, né, 4 milhões de relatos, né, dizendo sobre o poder do coque, né? Então coque é o poder. Usem coque, né? Então vocês não vão se arrepender, tá bom, pessoal? É isso. Fiquem com Deus, né? Já é 1h24, eu não sei que horas eu entrei aqui, mas já deve ter batido, né, o nosso horário, tá bom? Né? Existem vários tutoriais de coque aí na internet. Você vai, eu posso depois dar para vocês o vídeo que eu gravei, né, um tutorial de coque, né, no meu programa do Facebook chamado Makes e Penteados no Divã com o Dr. Ítalo Marcilli. Aí depois eu dou para vocês aí o link, né? Lá tem vários coques, né? Então vocês veem que meu cabelo é próprio para fazer coque. Eu dou várias dicas lá, né, para vocês vão adorar, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Aproveitem o final de semana, que eu vou aproveitar, vou para São Paulo, né? Vou estudar, vou ficar lá até amanhã, depois eu volto, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até mais.